ajuda de vocês. Será que Deus te ama? Amém? Então, nós podemos orar e ir embora para casa, porque a mensagem já foi pregada. Se você respondeu amém, amém? Então a mensagem já foi pregada. Irmãos, que bênção é poder saber disso e ver essa afirmação dos irmãos. Isso nos motiva, nos dá muita alegria. Nós temos que saber e Deus tem confirmado isso ao longo dos dias, que Ele nos ama. E Ele nos ama, irmãos, com amor incondicional, é verdade. Um dia, um casal com um filhinho estava andando nas montanhas de Vermont, um estado da nação americana, dos Estados Unidos, fica ao norte, faz divisa com o Canadá, em Quebec, e esse casal andando pelas montanhas, eles precisavam chegar num lugar, e foram surpreendidos por uma nevasca. De repente caiu ali uma nevasca, já estava frio, mas eles foram surpreendidos por aquela nevasca, e o pai, tentando talvez buscar um auxílio, combinou com a sua esposa e falou: olha, cuida aí do bebê e vai andando, e eu vou tentar ir na frente para tentar buscar um auxílio e trazer vocês em segurança. Só que a neve apertou, e a mãe se viu em apuros, ela não conseguia andar mais para frente, não conseguia caminhar, não conseguia voltar, não ia para um lado, não ia para o outro, e a mãe ali, entendendo que provavelmente ela morreria e o seu filho, ela toma uma atitude. Qual atitude? A mãe abre as suas roupas, pega o seu filho, envolve no seu peito uma criança pequena, e ela se debruça sobre a criança, e a neve cai a noite toda sobre ela. No dia seguinte, o marido e um grupo de pessoas conseguiram achá-la, e ela estava gelada, e a criança estava salva. Assim é o nosso Deus. Assim como uma mãe que faz de tudo pelos seus filhos, assim o nosso Deus nos ama e nos protege a cada dia. Todo aquele que é salvo tem a certeza de ser amado por Deus. Amém? Todo aquele que é salvo tem a certeza de ser amado por Deus. Como nós podemos ter essa certeza? Onde nós podemos encontrar na palavra do Senhor essa certeza? Eu gostaria de pensar com você em Romanos 6, Romanos 5, do verso 6 ao verso 11. Romanos capítulo 5, do verso 6 até o verso de número 11. Já deixaram uma água aqui abençoada, muito obrigado, pela água. Vamos fazer uso. Você pode, por amor, respeito e reverência, se colocar em pé. É bom. Estiver do lado de alguém que precisa de ajuda. Romanos fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Dá para ajudar, Romanos capítulo 6, depois do livro de Atos, quinto livro da Bíblia, e o sexto livro, você encontra Romanos. Romanos capítulo 5, versos 6 a 11. Eu sei que tem um irmão aqui que é especialista em Romanos, ele gosta de Romanos, ama Romanos. E sempre nós temos aprendido com ele algumas coisas. Romanos capítulo 5, versos 6 a 11, a Bíblia diz assim: porque Cristo, preste atenção a isso, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Todos juntos? Mas Deus... Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, olha o nós aqui de novo, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliado,
reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Senhor, em nome de Jesus, Pai, pedimos que a bondade do Senhor mais uma vez se estenda sobre nós, no sentido de nós sermos usados pelo Senhor, no falar, e que o falar seja orientado pela direção, Pai, do Teu Santo Espírito, e o ouvir, o inculcar, o praticar, tanto na minha vida quanto na vida de meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa nos assistindo, e aqueles, ó Deus, que nos assistirão no futuro, o Senhor possa promover, que esta palavra, ela chegue, Senhor Deus, ao propósito que o Senhor quer. Pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Como nós podemos ter a certeza, e eu creio que pela leitura que vocês fizeram do versículo 8 em conjunto, deu para entender que a nossa tese da mensagem, o que nós queremos aqui dizer é que todo aquele que é salvo tem a certeza de ser amado por nós, por Deus. Por quê? Porque Deus prova. Ele faz a prova do seu amor. E que prova maravilhosa é essa que Jesus fez? Então, como que nós podemos ver? 3 fatos. O primeiro fato, através da morte de Jesus. O versículo 6 e 8 nos revela isso. Esta morte, ela tem um alvo central. O próprio texto já revela para nós. Nós. Então, o versículo 6 fala, estando nós ainda fracos. O versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco. Versículo 9, logo muito mais agora, tendo sido nós justificados, o sujeito está oculto. Mas o versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, então nós temos aqui o nós embutido nesse texto de forma maravilhosa, para eu e você podermos entender que eu e você somos frutos da ação direta do Senhor nosso Deus. Ele, Deus, nos ama de tal forma que Ele quer que você entenda, que você considere que você é alvo da graça, do poder e da misericórdia dEle. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Meus irmãos, estando nós ainda fracos, quando nós éramos fracos, Cristo, a seu tempo, morreu por aqueles que não tinham essa condição. Atos 4,12 fala para nós, porque só há um nome pelo qual devamos ser salvos. E quem é esse nome? É o nome de quem? Amém? É o nome de Jesus. Por isso que a Jesus seja a honra, a Jesus seja a glória, a Jesus seja o louvor, porque Ele, como nosso bom pastor, como aquele que nos guia pelo vale da sombra da morte, Ele, a presença dEle, faz com que nós não tenhamos medo, porque a vara e o cajado dEle estão perto de nós, para nos dar direção, para nos dar orientação, para nos guiar, para nos conduzir. Ele é o nosso pastor, ainda quando nós éramos pecadores. Irmão, se você ler Romanos 3, o apóstolo Paulo faz uma autópsia no homem, né? Na mente não tem quem pense o que é bom, o homem não fala as coisas direito, o homem, né, que não tem Deus no coração, a vida dele é uma vida totalmente desregrada, uma vida contrária à vontade do Senhor. Mas o que nós entendemos é que esse Deus maravilhoso, Ele entregou o seu Filho para morrer por nós, porque todos pecaram. Versículo 3, 23 do capítulo 3, porque todos pecaram, e destituídos ou separados estão da glória de Deus. E quando você junta com o versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido, ou pelo fato de que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. O versículo 10 ainda vai mais longe. Além de considerar que nós éramos fracos, não temos condições de fazer nada por nós. No versículo 6, o versículo 8 diz que nós éramos pecadores, totalmente contrários. O versículo 10 fala para nós que nós éramos inimigos de Deus. Irmãos, ter o Valfrido como inimigo, talvez você tenha alguma vitória.
Você vai vencer. Tenho certeza disso. Mas ter Deus como seu inimigo, aí você vai ter um problemão. Graças a Deus que nós não temos esse problema. Porque nós somos amigos de Deus. Deus é nosso amigo. E me veio à mente um hino do cantor cristão. Deus é o meu abrigo em todo vendaval. Nele tenho, pois, toda proteção. Sigo confiante, e nós podemos seguir confiante a nossa jornada. Porque esse Deus, Ele é o nosso amigo. Irmãos, como é bom, eu falei de manhã, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, que foi o versículo que eu dei aula hoje. Irmãos, eu vivo essa experiência toda semana. Toda semana eu vivo essa experiência. Em que sentido? E hoje para mim ficou claro ainda, né? Em que sentido? No sentido de que eu chego aqui cedo, aí eu começo já a organizar algumas coisas, já deixar mais ou menos no jeito, para o Tiago, para o pessoal do Ministério de Comunicação. E quando o Tiago chega, irmão, que bênção. Aí a Rebeca chega, aí chega o Gustavo, agora que a gente tem Gustavo no time, amém? Graças a Deus está aí no time. Ai, irmão, que alívio. E hoje veio o Gustavo para cantar mais um, graças a Deus. A gente se sente amparado. E você sente isso também. Quando você está ali numa luta, numa dificuldade, chega um amigo seu, você sente mais confiança. Nós éramos inimigos de Deus, e a Bíblia fala para nós em Tiago 4,4 que a amizade do mundo é... E se nós não éramos amigos de Deus, nós éramos amigos de quem? Fazíamos a vontade de quem, conforme Efésios 2? Fazíamos a vontade da nossa carne, a vontade, os nossos desejos, e por aí vai. Deus amou o mundo dando Jesus para morrer por cada um de nós. Porque Deus amou... Pequenininho? De tal maneira... de tal maneira Ele amou que Ele deu. Irmãos, eu fico maravilhado. Como que pode homens diferentes escrever a mesma coisa com palavras diferentes? Eu fico maravilhado com isso. Porque vem João e fala para nós que Deus amou o mundo de tal maneira. O apóstolo Paulo fala que Deus prova o seu amor. Deus, irmãos, prova o seu amor a cada dia. As misericórdias do Senhor são a causa... Porque elas se renovam. Para aquele que é salvo, você tem, irmão, a certeza de que você vai dormir em paz. Para aqueles que conseguem dormir, né? Vai dormir em paz, vai acordar, porque o Senhor está te sustentando. E, irmãos, nós não podemos ver Deus somente nas grandes coisas. Sabe qual é o segredo, o sucesso de uma vida feliz? O sucesso de uma vida feliz, de uma vida contente, aquele filho de Deus que sabe que Deus o ama, é quando ele consegue enxergar o amor de Deus nas pequenas coisas. Tomou café da manhã hoje? Amém? Colocou açúcar no seu café? Tinha pãozinho? Tinha manteiga? Tinha requeijão? Fritou um ovinho junto, um bacon? Comeu uma panqueca, né? Tomou alguma outra coisa. E olha, irmãos, quanta coisa. Já teve momentos na minha casa, irmãos, que era um pãozão com manteiga. Café, só, e eu me contento com isso. E eu fico maravilhado, por exemplo, irmã Virgínia, que deve estar nos assistindo. Irmã Virgínia, irmãos, antes do alimento entrar na casa dela, ela ora, ela agradece por todas as pessoas que trabalharam em todo o processo de preparação para que aquele alimento chegasse na casa dela. Olha, irmãos, que belo exemplo. E nós nos alimentamos, nós comemos e a água sai da nossa torneira e lavamos a nossa louça e secamos a nossa louça e guardamos. E nós, os cristãos, não podemos entender que isso é simplesmente um ato que nós realizamos no dia a dia normalmente, porque Deus provou o seu amor, Ele tem provado também. Mas aqui especificamente, quando nós mais precisávamos, Ele deu o Filho dele, por sacrifício, por cada um de nós. O segundo fato que eu quero considerar com você, para que você tenha certeza que Deus te ama, é através da justificação em Cristo. O versículo 9 fala assim: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue de Cristo, pelo seu sangue, que é o sangue de Cristo, seremos por ele
salvos da ira. O que é justificação? Eu quero usar como exemplo essas folhas aqui. Talvez você em casa não vai ver, talvez não vai dar para todo mundo ver, mas eu quero usar como exemplo, justificação é uma coisa complexa, mas vamos tentar simplificar aqui. Aqui em cima está escrito boletim de ocorrência, BO Capivara, né? Conhecido como capivara na Polícia Civil, na polícia aí, quem puxa capivara sabe disso. Esse sinal não é só um sinal de menos, mas é um sinal de negativo, porque simboliza a nossa capivara, o nosso BO, tudo o que eu, Valfrido, faço de errado ao longo da minha vida, ao longo dos meus dias, e principalmente quando eu não tinha Jesus como Salvador, além de pensar o que não devia pensar, além de falar o que não devia falar, e além de agir como eu não devia agir, ainda tinha um outro pecado, que isso hoje sendo salvo, a gente ainda faz, a gente peca, porque fala coisa que não devia falar, pensa o que não devia pensar e age da forma que não deveria agir, mas a gente pede perdão ao Senhor, e o Senhor bondosamente nos perdoa. Agora, tinha um quarto problema, que era a incredulidade. Tudo está sendo computado por Deus. Então o sinal de negativo está acontecendo. Só que quando Cristo morreu, o que aconteceu? A Bíblia fala que nós fomos justificados. E ser justificados por Deus não é simplesmente Deus anular o lado negativo da nossa vida e nos deixar limpos. Cristo, e aqui eu quero desafiar você a pensar isso. Cristo, Deus não quer que eu fique limpo. Entenda isso. Deus não quer que eu fique somente limpo. Em que sentido, pastor? Isso daqui é neutralidade. Se você ficasse assim, você ficaria neutro. Quando Deus olhasse lá de cima para a terra, o que ele ia ver na minha vida? Bom, ele não tem pecado, mas ele também não tem justiça. Como que eu vou justificar? A justificação de Deus, meu irmão, é isso. Está pintado de vermelho, porque a cruz de Cristo, o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, nos purifica da incredulidade. E quando Deus olha lá do céu, Ele vê a justiça de Cristo em nós. E por isso nós temos a garantia da mansão celestial, a certeza de que nós vamos para o céu. Ser justificado por Deus é isso, é pegar tudo aquilo que é positivo em Jesus e dar para cada um de nós. Porque se não houvesse a justiça de Cristo, nós estaríamos como? Neutros. Mas Deus não quer que você seja neutro. Deus quer que você tenha a justiça de Cristo. Meus irmãos, esse assunto da salvação, nesse sentido, é uma coisa tremenda e maravilhosa, irmãos. Deus, Ele tira, Ele limpa o que é ruim, mas Ele transfere o que é positivo de Jesus para nós. Eu não vou ler por conta do tempo, porque eu quero aqui tentar ser um pouco mais dinâmico na mensagem, mas o que é importante é você entender como há versículos na Bíblia, e o apóstolo Paulo fala disso vastamente. Cristo morreu e Ele morreu uma só vez. E Cristo ressuscitou e Ele ressuscitou só uma vez. Ele morreu, Ele não morre mais. Ele ressuscitou, Ele não ressuscita, não vai ressuscitar de novo. Não precisa disso. E Ele está agora no céu à direita de Deus. E eu e você podemos ter essa certeza na nossa vida. Porque assim como Cristo venceu a morte, nós venceremos a morte um dia. Porque a justiça de Cristo está sobre nós. Nós teremos a certeza de entrarmos nos céus, porque a justiça de Cristo está sobre nós. A vida de Cristo é a nossa vida, a morte de Cristo, a nossa morte. Cristo morreu para o mundo, nós devemos morrer para o mundo. Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Irmãos, se nós, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, se eu fechar os meus olhos agora, irmãos, minha família vai chorar, creio eu, né? Espero que chore, pelo menos a minha esposa vai chorar, né? Minhas filhas, né? Eu acho, né? Tem uma que virou o olho ali, não sei não, mas vai chorar. Vai chorar, tenho certeza. Ai, meu gordinho, meu paizinho. E assim vai, né? Vai chorar. Mas o corpo desfeito na sepultura
Quando a trombeta soar, esse corpo vai ressurgir. E assim como o corpo perfeito de Cristo está no céu, o nosso corpo estará nas mansões celestiais. Porque a justiça de Cristo, ela está sobre nós. Oh, meus irmãos, dá um glória a Deus aí, irmãos. Amém? Ah, irmãos, tem que ter muita alegria, irmãos. Deus nos ama de verdade, irmãos. Como Deus nos ama. A terceira e última questão que eu quero tratar com você aqui. Como Deus prova o amor dele para conosco. Como que eu e você, sendo salvos, podemos ter a certeza que Deus nos ama? Através da reconciliação em Cristo. Versículo 10 e 11. Porque a reconciliação, ela também tem um propósito. Qual é o propósito da reconciliação? Nos dar a vida eterna. O versículo 10 e 11 fala, porque se nós... E quando você ler alguns textos na Bíblia, preste atenção às repetições. As repetições são abençoadoras, porque a ênfase que o apóstolo quer dar aqui é mostrar o contraste entre nós fracos, nós pecadores, nós inimigos, nós que não podemos fazer nada por nós mesmos e Deus quem faz todas as coisas. E aí ele fala, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos por Ele, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Meus irmãos, esse sacrifício de Cristo envolve dar-se 100% para o nosso bem. E se ele deu 100% para o nosso bem, assim como a mãe que se debruça sobre o filho, envolve o filho no mais terrível frio, e o calor dessa mãe é que faz esse filho atravessar uma noite inteira e ficar vivo no outro dia, quando nós não aguentávamos, não poderíamos aguentar a ira de Deus, Deus derramou a ira dele, toda a sua ira sobre Jesus. Jesus suportou a ira de Deus. E nós somos salvos hoje da ira futura. A ira de Deus, ela não virá sobre nós. João 3,36. Se você quiser comprovar isso, você vai lá em João 3 e você vai ver isso. Irmãos, nós não somos condenados. Nenhuma condenação há para... Por que que não há? Porque Deus já nos reconciliou com Ele. Irmãos, aqui eu quero só fazer um parêntese para você entender uma questão escatológica. Nós não estamos na tribulação, eu não creio isso. Eu não creio, nós passamos dias difíceis, mas nós não estamos no período da tribulação. Porque quando a trombeta soar, os salvos saírem dessa terra, o Espírito Santo sairá também, e aí começará os 7 anos de tribulação. Talvez aí um interlúdio, precisamos entender melhor isso. Ainda não consegui entender totalmente, mas vai haver a tribulação. E a tribulação não tem nada de bom na tribulação. A tribulação é a ira de Deus sendo derramada sobre os filhos. E você é filho da luz. E filho da luz está onde a luz está. E a luz está no céu. E é para o céu que nós iremos. Eu não consigo crer que nós estamos recebendo a ira de Deus hoje. Eu sou filho de Deus. Se eu errar, eu recebo correção. Hebreus 12 está nos dizendo isso. Hebreus 13, você vai ver isso daí lá. Em Hebreus 12 principalmente, o filho recebe correção. Mas a ira de Deus, ela não é destinada a nós. Então, quando Maurício era criança e Dona Mércia e seu Jorge aí, seu Álvaro, queria corrigir, tomava cintada? Tomava, né? Mas junto com a cintada também vinha o amor. Amém? Assim também é conosco, irmão, sempre foi conosco. Vem a cintada, mas vinha também o amor. A prova de Deus, do amor de Deus, irmãos, ele cumpre seu propósito. Quando nós éramos inimigos, quando nós éramos pecadores e não merecíamos o céu, mas ele nos reconciliou. O céu é uma realidade para você? Esses 3 fatos revelam isso para nós. Quando você era fraco e não podia fazer nada por você, Jesus morreu para te salvar. Quando você era pecador,
Jesus derramou seu sangue para te perdoar. Quando você era inimigo, Ele te reconciliou, te salvando. E eu quero, meu irmão, em nome de Jesus, que você curva a sua cabeça em oração.